Fala, minha família, tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds no mercado para a gente obter nossos lucros. Sendo nossa apresentação, a nossa grade do sábado aí tá acontecendo, né? Vamos lá, vamos pular direto para nossa grade do domingão. Do sábado, deixa para comentar no vídeo que vai sair no domingo aí, tá ok? Como é que foi a grade. Então vamos para o nosso domingo. O que eu separei? Uma grade com 8 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter nossos lucros. Vamos dar uma olhada? O primeiro jogo que eu separei é lá na segunda divisão, na Bundesliga da Alemanha, às 8h30 da manhã. Jogo aí do Hertha Berlim enfrentando o Karlsruhe. Vamos dar uma olhada. Aqui é a segunda rodada da competição para as duas equipes. No momento, a equipe visitante é a sétima colocada, a equipe da casa é a 14ª. Momento aí do Hertha Berlim. Nos últimos 5 jogos, a equipe está vindo aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. E o Karlsruhe nos últimos 5 vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, com um resolvido após as penalidades. Tenho uma vitória da equipe visitante e 2 vitórias da equipe da casa. Como todos gostam aqui, né, eu também venho buscar, geralmente, segunda divisão da Alemanha, eu busco o mercado de gols, é o que eu venho buscar aqui. Pois nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha aí de mais de gol e meio em todos. Nos últimos 5 jogos da equipe visitante, mais de gol e meio em todos, inclusive batendo ambas, e também no confronto direto entre elas, batendo ambas, né? E nos últimos 5 jogos da equipe da casa, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4, nesses 4 batendo ambas. Por conta disso, eu vou buscar aí para sair mais de gol e meio na partida, vai estar pagando bilhete para uma base de 1,23, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá, para o Países Baixos, Holanda, às 9h30 da manhã. Separei o jogo do Ajax enfrentando o Telstar. Vamos dar uma olhada. Aqui é a primeira rodada para as duas equipes, né? Momento do Ajax. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. E o Telstar, nos últimos 5, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 3 confrontos, eu tenho um histórico aqui total de 3 vitórias a favor do Ajax. É o que eu venho buscar aqui mais uma vez. Vou comprar essa vitória do Ajax, jogando em casa diante dos seus domínios, pagando bilhete para uma base de 1,18, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora para a Superliga da Dinamarca, às 11 horas da manhã. Jogo do Silkeborg enfrentando o Nordland. No momento aí, vamos lá, as duas equipes estão na parte de baixo da tabela. O Nordland é o 10º colocado e o Silkeborg é o lanterna, o 12º. Momento do Silkeborg, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de 2 empates, com um resolvido após a prorrogação, e 3 derrotas, vem num momento bem delicado aí, né, no momento início da temporada. E o Nordland, nos últimos 5, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Silkeborg e 3 vitórias aqui do Nordland. Vem atuar aqui, mercado da Dinamarca, eu também gosto de buscar muito mercado de gols, inclusive quando o Silkeborg vem atuar. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tive essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Nordland, comprou essa linha de mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Silkeborg, comprou essa linha de mais de gol e meio aí também em 3. Eu vou deixar aí como bilhete para essa partida, para sair mais de gol e meio, vai estar pagando uma base de 1,22, é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos lá agora, né? Um dos jogos aí, né, mais esperados desse retorno de temporada. Vamos iniciar aí agora a Supercopa da Inglaterra, às 11 horas da manhã. O campeonato Inglaterra em si, muitos jogos que eu gosto de operar, né? Separei o jogo aqui da disputa aí de título, né, do Crystal Palace enfrentando o Liverpool. Vamos para o momento das duas equipes aí. Momento do Crystal Palace, nos últimos 5 jogos, a equipe vem aí de um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. E eu tenho o Liverpool, que nos últimos 5 jogos, vem aí de uma derrota e 4 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, eu tenho 2 empates pelo meio do caminho, uma vitória do Crystal Palace e 2 vitórias do Liverpool. O que eu venho buscar nessa partida? Vou comprar aqui o Liverpool para ser campeão. Vai estar aparecendo aí Liverpool para se classificar, alguma situação do tipo, né? Vai estar pagando uma base de 1,33. Eu vou deixar como bilhete para esse jogo. O Liverpool aí fez uma sequência de contratações nessa janela, né, nessa temporada. Jogadores aí para vir, para somar, até para ser titular, para fazerem a diferença. E eu vejo um Liverpool aí mais forte até que na temporada passada. Por conta disso aí, pode ser que dentro dos 90 minutos o Crystal Palace faça um jogo duro aqui e tudo mais, mas dentro do enredo completo eu vou buscar, como mencionei, aqui o Liverpool para ser o campeão. Próximo jogo, vamos lá agora para a Croácia, às 4 horas da tarde. Separei o jogo do Anđelko Splinter enfrentando o Gorica.
No momento aí, já aconteceu uma rodada na competição, né? A equipe da casa é a quarta colocada, a equipe visitante é a sexta. Momento aí do Adjunct Splinter. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem aí de uma derrota, 2 empates com resolvido após a prorrogação e 2 vitórias. E o Gorica, nos últimos 5, vem aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, uma vitória do Gorica e 3 vitórias aqui do Adjunct Splinter. O que eu venho buscar aqui? Mercado de gols. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Gorica, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em todos. E nos últimos 5 jogos da Adjunct Splinter, cumpriu essa linha também mais de gol e meio em todos. Bilhete, então, para essa partida, vai estar pagando uma odd aí por base de 1,50. Eu deixo para sair mais de gol e meio na partida como bilhete para esse jogo. Próximo jogo aí que eu separei, agora vamos pro nosso Brasileirão. Separei 2 jogos. O primeiro às 6h30 da tarde ou da noite, dependendo da região aí que vocês estejam assistindo. Momento aí, é o Cruzeiro enfrentando o Santos. Vamos para o momento das duas equipes. O Cruzeiro, no momento, é o segundo colocado da competição. E o Santos aí, no momento, é o 15º. Momento do Cruzeiro. Nos últimos 5 jogos, a equipe vem aí de uma derrota, 2 empates e 2 vitórias. E eu tenho o Santos, que nos últimos 5 jogos, vem aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma vitória do Santos e um histórico aqui de 4 vitórias a favor do Cruzeiro. O que eu venho buscar aqui nessa partida? Aqui é uma recomendação, o bilhete vai estar pagando esmagado, é porque eu, Bruno, aquela metodologia de trabalho que eu gosto de buscar. Eu não gosto de atuar colocando aqui chance nula, olha, perdão, empate anula a favor da equipe, vamos supor, igual aqui, o Cruzeiro. Vai estar pagando um pouquinho mais? Vai. Mas ao meu ver, a minha metodologia de trabalho, eu não gosto de buscar uma operação que eu vou colocar um dinheiro ali, vou fazer uma precificação, pagar por alguma situação e pode acontecer dentro dos 90 minutos o jogo acabar empatado. E eu passar um risco e no final não ganhar nada. Então, muitas vezes, eu sei que vai pagar um pouco menos, mas eu prefiro comprar chance dupla do que comprar ali um empate anula ou me arriscar dependendo de alguns jogos, como é esse jogo aqui, que eu tenho aqui o Cruzeiro, que vem aí buscando vitória para ser o primeiro colocado do Brasileirão, porém eu tenho um Santos que está demonstrando aí sinais de melhora. Então pode ser um joguinho complicado. O último jogo que o Cruzeiro fez no final de semana já perdeu para o Ceará em casa, então é um jogo aí que eu fico com um pezinho meio atrás. Por conta disso, eu tô buscando a chance dupla a favor do Cruzeiro. Tá pagando bilhete de magado, razoável, por uma base de 1,13, mas é o que eu vou deixar aqui como bilhete para esse jogo. Próximo jogo que eu separei, vamos para as 8h30 da noite, jogo aí do Grêmio enfrentando o Sport. Vamos para a parte de baixo da tabela, o Grêmio aí no momento é o 14º colocado, o Sport é o lanterna, o 20º. Momento do Grêmio, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de uma derrota, vem de uma vitória, 2 derrotas e 2 empates. E eu tenho o Sport, que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 empates. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho um empate pelo meio do caminho, 2 vitórias para o Sport e 2 para o Grêmio. Aqui eu vou atuar a favor do Grêmio, tá jogando em casa e antes dos seus domínios, eu vou comprar uma chance dupla a favor do Grêmio. Eu não vejo a equipe perdendo essa partida, no máximo empatando. O Sport vive um momento bem complicado aí na temporada, acho que teve apenas uma vitória ou não venceu, deixa eu até buscar aqui. Se eu não me engano, acho que tem apenas... Não venceu, né? Na verdade, não venceu no campeonato ainda, os pontos que eles têm foram conquistados através de empate. Então, por conta disso, eu vou buscar aqui uma chance dupla no favor do Grêmio, pagando por uma base de 1,22, é o bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar o dia, vamos lá para a MSL Liga dos Estados Unidos, 9h da noite, jogo do Orlando City enfrentando o Inter Miami. No momento, as duas equipes são quinta e sexta colocada, respectivamente. Momento aí do Orlando City, nos últimos 5 jogos, a equipe vem de um empate resolvido após as penalidades e 4 vitórias. E o Inter Miami vem aí de 2 empates, com um resolvido após as penalidades, e 3 vitórias. No confronto direto nos últimos 5 jogos, eu tenho uma oscilação, onde eu tenho 3 empates pelo meio do caminho, uma vitória para a equipe da casa e uma vitória para a equipe visitante. Eu gosto de buscar nesse jogo mercado de gols, pois nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, cumpriu essa linha de mais de gol e meio em 4. Nos últimos 5 jogos do Inter Miami, mais de gol e meio aí em 4. E nos últimos 5 jogos do Orlando City, cumpriu essa linha de mais de 1,5 em todos. Então o bilhete para essa partida vai estar pagando uma base aí de 1,13, de certa forma esmagada, mas eu deixo aqui para sair mais de 1,5 na partida como bilhete para esse jogo.
Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para o nosso domingão. Se Deus quiser, vai ser um domingo de vitórias aí. Não só nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. O bilhete do canal tô deixando uma tripla. Tô deixando o Ajax para vencer a sua partida. Tô deixando o Liverpool para ser o campeão, né? E tô deixando aí uma chance dupla no Cruzeiro. Esse bilhete triplo deu uma odd por base de 1,78. É o bilhete do canal para esse domingo. Então, mais uma vez aí, só vai agradecer a audiência e o carinho de cada um de vocês. Deixo um grande abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.